Oiê! Hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo do primeiro mês do Manuel, tá bom? Bom, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre tudo o que aconteceu, assim, que eu me lembro, porque ele já tá com 2 meses, mas que eu me lembro, assim, que aconteceu bem no primeiro mês. Tá, ele nasceu dia 3 de novembro, era pra ter, tipo assim, ele ia dar 40 semanas no dia 12 de dezembro, ele dava 40 semanas. Ele nasceu de 36 semanas, com 2,380 kg e 46 centímetros. Ele era bem pequenininho e bem magrinho. Aí agora, pra vocês terem ideia assim, de como ele engordou, eu vou colocar uma foto dele de quando ele nasceu e agora. 380 kg. E ele agora com 2 meses, ele tá com 4,720 kg. Então ele tá bem gordinho, né? Mas assim, pra vocês terem uma base mais ou menos. Bom, ele nasceu com... Ele não precisou ficar na UTI com respirador com oxigênio, nada, graças a Deus, que era o maior medo da gente. Mas ele respirava, fazia barulho, sabe? Ele não conseguia mamar, ele não sabia sugar, a gente colocava, porque como ele nasceu antes, é primeiro filho, tudo, eu nem bico no meu peito eu não tinha, então ele não ia ter força, ele não tinha força pra sugar, ele não conseguia sugar. Eu teve que dar a chupeta pra ele poder ficar sugando, tipo assim, chupando bastante chupeta pra conseguir sugar a mamadeira. Aí eu tive que dar fórmula, eu peguei um bico bem molinho pra dar fórmula. Eu vou ir colocando fotos pra vocês aqui, pra vocês ir vendo. Ele ficou a noite inteira, como eu fiquei totalmente, por isso que eu tava dopada, eu só dormia, né? Ele ficou com a minha mãe e com o meu marido. Eles ficaram a noite inteira pingando na boca dele pra ele ir engolindo aquele leite, mamou 10 ml a noite inteira. Ele nasceu às 7 horas e 25 minutos da noite, às 19h25. Ele no outro dia, a horário que eles foram dar banho, era umas 5 e pouco da manhã, mais ou menos, eu já consegui mamar 10 ml. Aí o médico que fez a minha cirurgia ainda falou pra minha mãe, caso ele não mamar direito, a gente vai ter que passar sonda, porque ele não conseguia mamar, e mandar pra Dourados, que é a cidade que tem a UTI neonatal mais próxima daqui, eu acredito. Acredito eu que seria pra lá. Tipo assim, eles mandam pra lá, mas não sei se é a cidade mais perto. Isso aí eu não tenho certeza. E uma das causas que a gente descobriu bem depois, porque eu tinha muita dor, e como não tinha, eu fiz cesárea, né? Eu entrei em trabalho de parto prematuro e eu não tinha dilatação. Eu fui pra lá, eu fiquei... Eu entrei em trabalho de parto num dia, tem vídeo e tem foto, eu vou colocando pra você. Eu tenho foto da minha barriga, como ela tava. Ela tava bem baixa e eu comecei a ter contração, eu lembro, num dia à noite. Aí no outro dia, eu passei o dia, tipo assim, eu tava tendo aquelas contrações de treinamento, mas tava mais ritmadas. Tava tendo um ritmo, mas assim, 15, 20 minutos, então não significava muita coisa. Aí à noite começou cravadinho, dava 11 em 11, 12 em 12, certinho. Aí no outro dia, que foi o dia que eu ganhei, cedo, elas começaram a ficar doloridas. Eu sentia bastante dor e começou a ficar mais ritmadinha. Aí minha mãe pegou e falou pra mim, arruma as suas coisas. E já tava pronta, né? Eu já tinha deixado pronto, já tinha um tempinho. Mas arruma as suas coisas e deixa tudo pronto. Ela falou pra mim, vamos no hospital, vamos fazer um ultrassom, vamos ver como é que tá, mas leva as coisas, qualquer coisa a gente traz. Mas a minha mãe é enfermeira, então eu acho que ela já tinha, né? E eu comecei a ter essas contrações. Aí eu cheguei lá, o doutor fez o toque, eu não tinha dilatação, mas eu já estava em trabalho de parto. Aí ele me mandou pra subir, me internou e me passou um remédio, eu não sei qual remédio era aquele, um remédio na veia, acredito que era pra cessar a dor e, tipo assim, pra me poder segurar mais um pouco, porque eu tava de 36 semanas e não pode fazer parto com 36 semanas, né? Aí eu não passava, aí começou a ficar bem mais frequente, de 8 em 8 minutos, e eu com muita dor, que eu não conseguia respirar de tanta dor. E isso eu fui no horário depois do almoço, eu fui 1 e pouco. Aí quando deu 5 e pouco,
eu tomei um remédio pra amadurecer o pulmão, porque aí o doutor viu que não tinha o que fazer, né? Aí eu lembro que meu marido chegou às 6, eu falei pra ele vir em casa, arruma as coisas e vai pro hospital. Ele não chegou a tempo. Aí quando deu umas 19 horas, a enfermeira veio no hospital e me chamou, veio no quarto e me chamou. Aí ela me chamou pra mim ir lá na sala de parto, que o médico ia me examinar, porque eu tinha acabado de fazer uma cesárea, ele já ia me examinar. E aí ele fez o toque, eu não tinha dilatação, eu não tinha nenhuma dilatação, mas eu tipo assim, tava bem certinha as contrações, de pouco em pouco, muito pouquinho tempo de diferença, tanto que ele fazendo toque eu tive uma contração. Aí ele falou assim, não, então vamos fazer cesárea. Aí ali eu já não voltei mais nem pro apartamento que eu tava. E tanto que meu marido não conseguiu entrar. Minha mãe conseguiu vir a tempo e conseguiu entrar. E eu entrei em desespero. Meu Deus do céu. Olha, você vê aí vídeo do YouTube e fala, ai, que eu não senti dor. Ai, o meu não foi tranquilo. Eu fiquei com medo. Eu tava desesperada. Desesperada. Colocaram oxigênio em mim e eu não consegui. Meu Deus do céu, gente. Credo. A equipe que fez o meu parto, olha, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. As enfermeiras, viu que eu tava muito nervosa, ficavam me acalmando, conversando comigo, mudava de assunto pra ver se eu dava uma risada, alguma coisa, e eu tive que colocar oxigênio. Tá, eu tô assim, lembrando de alguma coisa, umas coisas que falasse, ficar meio bagunçada e é por causa disso. Ah, e um pouco antes já, eu comecei a falar no começo e entrei em outro assunto, meu Deus. E tá tudo marcado aqui, eu que não tô seguindo. Uma semana antes, certinho, eu ganhei na quinta-feira. Uma quinta-feira da semana anterior, eu comecei a perder líquido. E eu sempre tive muito pouco líquido. Então eu comecei a perder, eu fui no hospital e ele falou pra mim ficar de repouso, quieta, tomando bastante líquido. E pra me cuidar pra não ter nenhum tipo de infecção, se eu tivesse febre, alguma coisa, né? Não tive nada. Mas tive perda de líquido bem pouco, mas fui tendo perda de líquido. Quando deu na outra quinta-feira foi quando eu ganhei o Manuel. E eu tive infecção urinária no final da gestação, mas eu não sabia que eu tava com infecção urinária. Eu comecei a sentir muita dor depois do parto. E eu senti muita dor mesmo, muita dor. E aí a gente foi atrás, eu fui fazer exame, tudo tava com infecção urinária. Então provavelmente foi um dos motivos de eu ter tido o parto prematuro. Eu cheguei no sábado à noite, fiquei o sábado, fiquei o domingo, na segunda-feira eu vim pra minha casa, eu fiquei na casa da minha mãe, eu moro aos fundos da casa dela, eu, meu marido e o Manuel. No outro dia, tarde, eu notei que ele começou a ficar meio amarelinho. Aí a gente foi atrás, tudo, ele tava com icterícia. Só que não precisou de aqueles banhos de luz azul, aquelas coisas nada, graças a Deus. Olha, ele, ó, o bichinho é forte, meu Deus do céu. Aí o doutor pediu pra mim ficar dando banho de sol nele e tudo. E não deu 5 dias. Ele já tava ótimo já. Não tinha mais nada. Graças a Deus. Com 3 dias, depois de muita insistência, eu consegui fazer ele pegar o peito. Ele pegava esse lado ele não conseguia pegar direito porque eu não tinha bico. E não conseguia fazer. Aí eu tirava pra não secar leite. Eu tirava leite com a bombinha. E colocava na mamadeira e dava pra ele. Aí depois eu dava o peito pra ele de novo. E aí ele pegou bem o peito. Só que aí gente, uma coisa que eu falo pra vocês que são gestantes ou estão tentando, estuda sobre amamentação. Procura vídeo, ler bastante coisa. Eu, graças a Deus, eu estudei muito sobre isso, como que fazia pra pegar certinho e tudo. Eu não machucou meu peito. Eu não tive machucado, não tive rachadura, não tive nada, não tive uma dor. Desde o começo, no começo doeu um pouquinho, porque, né, até pegar, tipo, certinho e tudo. Mas eu não tive dor nenhuma. Eu não estou mais amamentando. Mas do começo do dia que eu comecei a dar mamar pra ele, até ele parar de mamar, eu não tive dor. Só que a vida não é feita de flores. Ele pegou o peito, não machucou, não fez nada, ele pegou bem até o peito. Eu consegui fazer a pega certinha. Mas eu tinha pouco leite. Aí eu fiquei
uns 15, 20 dias dando só o peito e ele subiu muito pouco de peso. Ele praticamente, eu acho que ele subiu 200 gramas. Assim, ele quase não recuperou o que ele perdeu no começo. Assim, foi muito pouco, ele tava muito magrinho, eu vou botar foto aqui pra vocês. Ele quase não recuperou peso, foi quando eu fui fazer o teste do pezinho dele. Porque por ele ser prematuro, a gente ficou com ele muito tempo em casa, não tirou ele de dentro de casa, que a gente tinha medo de acontecer alguma coisa, né? Aí eu voltei lá e depois eu comecei a dar complemento. Então ele mamava, ele não dormia o tempo certo, porque ele mamava, chorava. Eu achava que ele tinha cólica e não era cólica. Ele chorava e dormia. Aí ele acordava 15, 20 minutos depois, aí eu colocava ele no peito de novo, mas ele ficava muito no peito, mas eu tinha muito pouco leite. Aí eu comecei a dar mamadeira, aí eu dava o peito, os dois peitos, ele mamava os dois peitos e mamava a mamadeira. Você vê como que o peito não tava, não é que não tava sustentando, não era o suficiente pra ele. Aí ele foi indo conforme foi, porque a mamadeira, né, a mamadeira é mais fácil. Ele foi mamando e largou o peito. Aí ele mamou uns 20 dias só o peito. E depois disso, uns 20 dias não deu 20 dias. Aí comecei a dar complemento. Dia 23 de dezembro foi a última vez que ele mamou, ele não quis mais. Eu colocava ele no peito, ele fazia um escândalo, ele se batia. Ele não pegou mais. E aí, por conta aí ele acabava mamando 2, 3 vezes no dia. Meu leite já não era muito, secou, né? Então eu não tô mais amamentando. E por ele ter nascido muito pequenininho também, as roupas ficavam gigantes. Eu vou colocar foto pra vocês. Tem foto dele, eu tinha 2 calças de prematuro. As calças de prematuro ainda ficava sobrando nele ainda, não ficava certinho. Ou seja, ele tá com 2 meses, eu não sei o tamanho que ele tá. Mas ele cresceu bem. Quando eu fui fazer a consulta no pediatra, ele tava com 52 centímetros. Mas isso tem quase um mês já. Já tem um mês já. Então ele já cresceu mais um pouquinho. Mas ele tá com 2 meses e ele ainda tá usando roupa RN. Tem roupa RN que fica assim, sobrando um pouquinho, mas a maioria tá. Ele tá usando RN, P, tem umas roupas dependendo do M, que é onde tem os bodezinho M que ele usa, que já tá servindo, mas ele ainda consegue usar a roupa RN até hoje. E eu dei a chupeta pra ele desde o momento que ele nasceu. Ele chupa chupeta, eu sei que tem muita gente que não concorda, que não gosta e tal, mas pra mim aqui em casa funciona e tá dando certo. Ele não fez confusão de bico, ele mamava meu peito normal, ele largou por ser mais fácil mamar a mamadeira, né? Mas não foi por confusão de bico, ele não estalava mamando, ele pegava, quando ele tava mamando ainda o peito, ele pegava o peito, pegava a mamadeira, pegava o chupeta, pegava tudo, ele não tem problema nenhum. Manuel acorda de 3 em 3 horas pra mamar. Quando ele tava no peito, ele acordava de menos tempo, né? Ele acordava em 1 hora, 40 minutos. Às vezes nem isso, porque ele mamava pouco. O que ele mamava não era o suficiente, então ele dormia um pouco e acordava e mamava de novo. Mas agora que ele mama a mamadeira, ele mama a fórmula, né? Ele mama de 3 em 3 horas, ele acorda, mama de novo. E isso se estende pra noite também. Então ele acorda 3 horas pra mamar durante o dia e 3 horas à noite. Eu estou estudando bastante sobre rotina do sono do bebê, principalmente pra noite. E a gente está em umas fases de adaptações. Daqui eu vou ver quanto tempo vai demorar ainda, mas aí eu volto pra falar pra vocês se deu certo. Mas ele, a princípio, ele tá, pelo menos o primeiro sono pós-banho dele ali, ele tá dormindo à noite umas 4 horas e meia seguida. Que é uma vitória, porque ele acordava de 3 em 3 horas, às vezes até de 2 em 2 horas e meia. Então temos um começo. Eu tenho um vídeo dele com 6 dias, que foi o primeiro banho que ele não chorou. Foi minha mãe que dava banho. A minha mãe deu banho nele enquanto não caiu o umbigo dele, né? No 6º dia caiu o umbigo. No 6º dia foi o último banho que minha mãe deu. No 7º dia eu já comecei a dar banho.
Mas ele sempre chorou muito, chorou muito, chorou muito. Eu acho que porque ele era muito pequenininho, ele tinha muito medo, muito medo. E tem a foto tanto que a minha mãe tá lavando a cabeça dele assim, você consegue ver o tamanho da mão da minha mãe, que não é grande, perto da cabeça dele, quanto ele era pequenininho. Eu vou colocar aqui pra vocês o vídeo. E ele conversa, tanto que tem um vídeo da nossa rotina da manhã que ele tá, que eu filmei ele tomando banho, e ele fica, ele olha pra lá, ele olha pra cá, ele fica de barriga pra cima, ele conversa, dá risada, ele ama tomar banho agora. Aí sobre a cadeirinha do carro, o bebê conforto, ele ama o bebê conforto, ele ama, quer ver, você quer fazer Manuel dormir, você bota ele no carro, sendo que ele não tem problema nenhum pra dormir, ele dorme, deu o horário dele dormir, ele dorme. Tanto que eu tô gravando vídeo aqui, ele tá lá na sala dormindo, ele deita no sofá, na cama, no berço, no carrinho, no bebê conforto. Se você botar esse menino, acho que no chão ele deita, ele dorme, ele não liga pra isso. Ele tem os horários dele, que geralmente é, tipo, perto do horário do almoço, geralmente ele acorda às 7 horas, aí ele dorme às 8, 8 e meia, acorda às 11 horas, aí ele vai dormir 1 hora mais ou menos, acorda às 3 e meia, inclusive daqui a pouco ele acorda, que agora é 3 horas da tarde, às 3 e meia, fica acordado até umas 5, aí assim, não, ele acorda às 3 e meia, aí dorme umas 4 e pouco, é a última soneca do dia dele, aí acorda às 5 e meia, 6 horas, aí eu arrumo ele, dou banho, dou mamar, apago todas as luzes, tudo, coloco ele pra dormir, ele vai acordar 1 hora da manhã. Aí depois ele acorda às 3, às 6, eu não, esse primeiro sono, que é o pós-banho, ele dorme bem. E eu não vou ficar dando banho de madrugada no menino, né? Aí ele acorda depois da 1, ele acorda às 3, às 6, aí ele acorda às 7. Ele pula esse horário, só que ele não mama às 7, ele acorda às 7. Fica dentro do berço lá brincandinho enquanto organiza as coisas. Aí ele vai mamar perto das 8 e meia, que ele mama e dorme tudo de novo. Mas é meio que regradinho já os horários dele, né? Tem fotos dele no Bebê Conforto que a gente já foi viajar, tudo com ele. Foi apresentar ele lá pra minha irmã, levar pra ela conhecer. Ele foi quietinho, ela mora em Dourados, é uns 300 quilômetros aqui quase. Um pouquinho menos de 300 quilômetros. Ele foi super quietinho, ele não acordou, a gente saiu daqui, tem uma cidade próxima daqui que a gente parou pra tomar café da manhã. Tirei ele do Bebê Conforto, coloquei de volta, dormiu a viagem inteira, só que pra ir ele ainda acordou querendo mamar. Eu dei mamar comendo a mamadeira, eu dei uma mamadeira pra ele mamou, dormiu. Na volta, ele veio, a gente não parou, a gente só parou pra ir no banheiro e ele continuou na cadeirinha do carro, no Bebê Conforto eu não tirei, porque foi super rápido, a gente só parou, foi no banheiro e voltou pro carro. Ele acordou e continuou deitadinho ali, quietinho. E ele voltou tranquilo, mamou faltando uns 20 minutos para chegar em casa. E nem da cadeirinha do carro não saiu, chegou super tranquilo. Não estressou, não achou ruim nem nada. Muito pelo contrário, ele veio dormindo, acordou chegando aqui. Então ele super adora o Bebê Conforto. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, ideias mais de vídeo, o que vocês querem ver, que eu vou estar passando tudo pra vocês. Curte, comenta, me segue no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui. Me segue lá que eu posto coisas durante o dia, nos stories principalmente. O Manuel está ativo o tempo todo por ali. Eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Muito obrigada, se inscreve no canal e deixa o like. Beijo!